Mais uma semana de Big Brother acabou e eu venho aqui fazer a tier list para vocês, que já virou algo tradicional aqui no Pizza Cinema. E dessa vez eu tô de óculos porque hoje de manhã eu fui colocar minha lente de contato e ela estava rasgada e não tive tempo de ir comprar uma outra na ótica. Mas enfim, isso daí não influencia nada aqui no nosso ranking. O site que eu faço as tier lists, eles colocaram ainda mais anúncio, por isso que tá esse zoom enorme assim na tela. É, mas é melhor que fique com esse zoom do que eu fique aqui mostrando para vocês anúncio de bet ou qualquer coisa assim do tipo. Se bem que não faz tanta diferença, porque quase ninguém me assiste, mas a gente. Eu prefiro não divulgar esse tipo de imagem aqui no meu canal, tá bom? E essa semana do Big Brother, bem que eu tinha falado no vídeo anterior que estava torcendo para que não houvesse mais nenhuma expulsão, que já tinha tido desclassificação, desistência, um monte de expulsão, e praticamente um dia depois o Capeta é expulso do Big Brother. Então eu não vou mais criar expectativa de nada. Provavelmente mais alguém vai ser expulso mais alguém vai ser expulso nessa próxima semana. E é isso. O mercado pago dobrou, né? O prêmio de 1,5 milhão. Quer dizer, tinha ido para 2,5 milhões, agora tá 5 milhões. E com isso dobrou também o número de eliminações. Tá saindo 2 pessoas por semana. Semana Turbo, programa inteiro agora. Mas enfim, vamos começar aqui na nossa lista. Lembrando que eu já expliquei 500 mil vezes. Protagonista, estrela, ok, falta e tem que sair. Tá? Eu acho que já tá bem explicadinho para vocês o que cada tier significa. Protagonista é aquela pessoa que mais movimentou, ou a pessoa que foi o assunto da casa. Estrela é quem gerou o assunto também, mas não foi tanto igual o protagonista. Ok, é o personagem que ele é bom, ele tá ok no jogo, o próprio nome já diz, mas ele tá longe de ser uma das figuras mais importantes. O falta é aquele participante que meio que tá sobrando ali na casa, é, tá ou bastante. Não tá criando tanto enredo assim no jogo. E o tem que sair é aquele participante que é péssimo, que precisa sair o mais rápido possível. Lembrando que esse ranking não é por ordem de quem que eu mais gosto para quem que eu menos gosto, é uma ordem de quem movimenta o jogo. Mas vamos começar que eu já estou enrolando demais. Alberto Cowboy. Alberto Cowboy, ele quase foi um dos protagonistas essa semana, mas eu vou pôr ele em estrela porque eu acho que o Cowboy falta um pouco de coragem nele, no sentido de criar mais embates mesmo com as outras pessoas. Mas ele movimentou muito o jogo essa semana. Ele foi pro monstro, aí quase foi pro paredão e ele conseguiu escapar depois do paredão. Ele não baixou a cabeça lá para aquela dinâmica do bloco de carnaval. Então eu vou deixar ele aqui em estrela. Ana Paula, ela começou nas nossas primeiras tiers lists. A Ana Paula sempre estava em primeiro em protagonista, mas nessa semana eu vou pôr ela em ok. Lembrando que o ranking não é analisando os participantes no programa como um todo, mas sim somente nessa última semana. E essa semana a Ana Paula ela foi ok, ela teve momentos engraçados, ah, interações entre ela e o Jonas, que foi bem legal, mas ela não teve a mesma importância que ela teve nas últimas semanas. Então por isso que eu vou deixar ela aqui em ok. O Breno, eu quase não vi quase nada do Breno, vou pôr que falta. Eu não vou pôr que ele tem que sair, porque pelo menos aqueles papos de palestrinha dele diminuiu, ao meu ver. Então eu vou pôr aí no falta. Agora,
Juliano Floss, vou pôr em falta também. O Juliano Floss, ele tá posicionado no jogo, tá? Mas praticamente a história do Juliano Floss é a mesma desde a primeira semana, praticamente. Ele tá brigado com as mesmas pessoas, ele até hoje tá escorado no Babu e praticamente não sai mais disso. Eu acho que eu, eu gosto até do Juliano, mas realmente eu acho que ele precisa criar mais enredo, criar mais embate, senão ele só vai ficar conhecido como um coadjuvante bem figurante mesmo. Ah, o boneco, vou pôr no falta também. Eu gostava muito do boneco nas primeiras semanas. Ele entrou meio querendo ser o lobo solitário, fazer o jogo sozinho dele. Só que acontece que a Ana Paula resolveu adotar ele, abraçar ele pro grupo. Daí ele só tá fazendo fotossíntese na casa. Apesar dele ter protagonizado a briga lá com o Edilson, que gerou a expulsão do Edilson, mas de resto o boneco não fez mais nada. Então eu vou pôr ele em falta. Sem falar que às vezes ele vem com uns papos bem chatos, né? Então deixa o boneco em falta. A Marcelle, essa daí, na minha opinião, ela tem que sair. Ela é a maior planta da casa, de todo mundo. Ela é mais planta do que os outros três, porque os outros três, pelo menos eu vejo uma certa personalidade em certos momentos. Já a Marciele, eu não vejo, eu não sei a voz dela. É, realmente eu não tenho muito o que falar da Marciele, a não ser que eu quero muito que ela saia. Eu vou pôr que ela tem que sair. A Milena, vou pôr ela aqui em estrela, porque essa semana foi uma semana mais fraca da Milena. Nas últimas semanas ela ficou em protagonista, mas ela ainda é estrela. Ela brigou com a Jordana, ela sujou as roupas do cowboy, ela deu uma pirueta em cima da cama, ela. Que mais? É a Milena, tipo, se a Milena continuar existindo assim na casa, ela vai gerar enredo, vai gerar alguma coisa. Eu gosto disso. Eu acho a Milena uma personagem bastante única que nunca passou no Big Brother. Eu admiro muito ela por isso. Mas essa não foi uma das melhores semanas da Milena, mas ela continua ali entre os primeiros, um lugar que eu acho que dificilmente ela vai sair. Agora, o Jonas, eu vou deixar o Jonas aqui em estrela junto com a Milena. O Jonas foi líder novamente, indicou o Marcelo e o Marcelo saiu. Teve as interações lá com a Ana Paula, os flertes, tudo aquilo. O Jonas é um personagem que eu tô gostando bastante de acompanhar no programa. Desde aquela história lá que ele sofreu bonitofobia, tá bastante divertido de acompanhar ele. E eu acho bem provável que ele seja o líder amanhã novamente. Eu não acho isso impossível. Samira, vocês podem me discordar, mas ela foi a protagonista, na minha opinião. Podem discordar de mim, tá? Mas eu acho que ela foi a protagonista dessa semana. Praticamente ela brigou com Jordana. Aí ela foi pro paredão, aí ela chorou, aí ela fez meme. Praticamente o jogo meio que girou em torno da Samira essa semana. E eu não gosto da Samira, eu tenho preguiça dela às vezes, mas não dá pra negar que ela foi muito relevante pro jogo essa semana. Então, ela vai ficar aqui no topo, tá? Jordana. A Jordana eu vou pôr que ela foi uma das estrelas, ou protagonista não estrela. Apesar de apesar de eu, deixa eu, peraí. Aí. Apesar de eu não gostar muito da Jordana, ela foi muito importante essa semana. Ela brigou com um monte de gente. Ela foi a escolhida do grupo da Ana Paula para ir para o paredão. Tô gostando bastante de acompanhar toda essa treta, mas eu em particular não gosto da Jordana. Se ela saísse na próxima semana, para mim seria ótimo. Mas ela segue sendo uma das estrelas aí que foi essa semana. Ela teve uma semana que ela foi estrela também, que foi quando ela derrubou os dominós da Ana Paula. Aí depois ela voltou a ser planta, aí ela subiu de novo nesse ranking. Praticamente a Jordana no jogo ela tá sendo uma montanha russa. Maxiane.
Maxiane, pra mim, ela tem que sair. Eu acho ela super planta também, só que ela é uma planta um pouco mais carismática, mais performática do que a Marcelle. Mas pra mim, todo aquele centrão lá, eu acho muito chato. Muito chato. Principalmente essa dupla Marcelle e Maxiane. Tem uma preguiça enorme das duas. Por isso que eu quero que as duas saiam nas próximas semanas. Gabizinha, pra mim ela foi uma das estrelas dessa semana também. Pera aí que... Bom, vocês já sabem mais ou menos. É que senão vai ficar muito... Eu não posso tirar o zoom porque daí vai mostrar os anúncios. Eu não quero mostrar anúncio pra ninguém aqui não. Mas a Gabizinha, ela é sim uma das estrelas da, dessa semana. Ela foi lá pro carnaval porque comprou a informação. Quer dizer, ela foi pro carnaval porque ela ganhou o anjo e ela já sabia que ela ia receber um prêmio especial. Ela mandou o cowboy pro monstro, que pra mim foi um dos maiores acontecimentos da casa essa semana. E eu gosto, apesar de eu achar meio nojenta essa relação que ela tem com o cowboy, de ficar fazendo vozinha, eu gosto da Gabizinha. Eu acho ela bastante carismática e gosto de ver o jogo dela. Agora, seguindo aqui, a gente vem aqui com o Marcelinho, que saiu ontem, foi eliminado ontem. Mas eu vou pôr ele no ok. Muita gente achava que ele era muito planta, alguma coisa assim. Mas pra ser bem sincero, eu acho que de todo mundo ali do grupão, o Marcelo era quem mais tinha personalidade. Eu sempre falei que do Centrão ele é o que eu menos achava pior. Ele realmente ele não é uma figura muito relevante pro jogo. Por isso que muita gente achava que ele era planta, mas ele nunca foi planta. Mas ele tinha o seu valor. Então, eu gostava dele. Vai fazer falta? Não, mas falar que ele era planta, que ele era um personagem horrível, aí também não. Eu acho que é pegar um pouco pesado demais. Babu, vou pôr em ok também. Não foi uma das melhores semanas pro Babu. Apesar do Babu, ao que tudo indica, ele praticamente já saiu do grupo da Ana Paula. Muita gente tá puta com o Babu. A galera começou a ficar mais do lado do Jonas do que do próprio Babu. Eu gosto muito do Babu, eu acho ele um participante incrível de reality show. Gosto muito de acompanhar ele. Mas essa semana o Babu praticamente fez mais do mesmo. Falou mal do Jonas, falou mal do grupo lá do outro lado, falou mal da Gabizinha. E não fez mais nada assim de diferente em relação a isso. Então vou deixar o Babu aqui em ok. A Chayane vou pôr ela em. Vou pôr ela em ok também, apesar dela ter arrumado uma briga ali com a Jordana, mas foi um negócio muito. Muito. Sabe? Aconteceram mais coisas na casa. Eu acho engraçado a Chayane falando gratidão, da Chayane falando em espanhol às vezes, da Chayane falando que lá na Sapucaí homenagearam o Péricles. Eu gosto disso. Mas eu não vejo ela tendo uma importância tão grande assim no jogo. E eu vejo mais a Chayane como um alívio cômico do que como uma grande estrela desse Big Brother. Então por isso eu vou deixar ela em ok. Não acho uma participante ruim, eu gosto muito dela, mas pra mim ela tá aqui no ok. Aí aqui a Dona Jura, Solange Couto, vou deixar em ok também. Eu gostei muito da Solange nessa semana, acho que foi a melhor semana dela. Ela ainda não chegou em estrela, mas de pouquinho em pouquinho ela tá subindo um pouco o degrau aí da relevância do Big Brother. Porque nas primeiras semanas ela era bem planta, mas tipo, bem planta mesmo. Tanto é que ela recebeu o chapéu lá de planta. E depois disso ela melhorou muito no jogo, eu achei. E ela tá bem posicionada, ela tem frases de efeito muito fortes e eu gosto muito de ver ela no jogo. Mas, no geral, a nossa tier list foi essa. Ah, agora só com. Agora sem o Marcelo são 15 participantes no jogo. Não sei se teremos mais uma expulsão, desistência ou qualquer coisa assim nessa próxima semana. Eu espero que não, mas
Se tiver, a gente comenta aqui também. E a gente volta na sexta semana comentando mais uma semana desse hospício que é o Big Brother 26.